Então vamos ver aqui as seções cônicas, a questão da elipse, a parte da elipse. Então vamos definir aqui uma elipse. Então uma elipse é o lugar geométrico dos pontos em um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, que eu vou chamar aqui de F1 e F2, está aqui o F1 e o F2, é uma constante. Tá? Esses pontos F1 e F2 são os focos. E a distância entre F1 e F2, a distância entre os focos, eu vou chamar aqui de distância focal. Tá? Então essa aí é a definição de elipse. Então significa o seguinte aqui, né, que nós vamos a elipse vai ser um conjunto de pontos. Aqui eu vou ter um ponto aqui na elipse. Então a soma da distância do foco 1 a esse ponto mais a distância desse ponto ao foco 2 vai ser constante, sempre vai ser o mesmo valor. Então aqui, se eu somar essas duas distâncias F1P mais PF2, vai dar um valor. E se eu pegar um outro ponto da elipse e se eu somar a distância que vai de P, aqui eu chamei P', né? Que vai de P' a F1 com a distância que vai de P' a F2, vai dar o mesmo valor. Sempre vai ser constante. Qualquer ponto aí, pega um ponto P duas linhas, a distância que vai de P duas linhas a F1 mais a distância que vai de P duas linhas a F2 vai ser também o mesmo valor. Vou tentar ilustrar isso num aplicativo aqui. Então aqui nós temos os focos, que é F1 e F2, e aqui nós temos um ponto da elipse. Aí observe que eu tenho a distância que vai do ponto P a F1, que é 9,36, que eu coloquei aqui, e a distância que vai do ponto P ao foco 2, né, a F2, que é 2,7. Aí observe que somando essas duas distâncias deu 12,06. Então eu vou deslocar o ponto P e vou percorrer esse ponto P, né, nos outros pontos da elipse. E aí a gente vai observar que esses valores aqui, essas distâncias vão mudar, mas a soma, quando eu somar, sempre vai dar esse valor 12,06. Então vamos deslocar aqui o ponto P, tá? Esses pontos aí que eu estou obtendo, observe, por exemplo, aqui nós temos a distância de F1 a P, ela é 4,47, que é esse segmento verde aqui, e aqui esse segmento laranja aqui é 7,58, que vai do ponto P ao foco 2, e somando os dois dá 12,06. E aí dessa forma a gente, né, desenha a elipse. Observe que é uma forma de desenhar a elipse, porque imagine aqui você fixa um ponto, fixa outro ponto nos focos aqui, né? Vamos supor um prego, né? Isso aqui vamos supor que seja de madeira, você coloca um preguinho aqui, outro preguinho aqui nos focos, e você pega um pedaço de fio com esse tamanho aqui, 12,06, e você estica formando um triângulo, né, de tal forma que eu coloque uma caneta aqui nesse ponto P. E aí quando eu esticar o fio, né, a caneta ela vai desenhar aqui no plano a elipse. Então essa é uma maneira, né, de desenhar a elipse a partir, vamos supor, de dois pontos fixos e um ponto P aí que se desloca. Então voltando aqui, então aqui nós temos a ilustração, como nós podemos desenhar a elipse, e aqui nós já temos uma dinâmica, né, desse ponto aqui se deslocando na trajetória aí da elipse. Vamos ver agora os elementos da elipse. Aqui nessa figura nós temos os focos, tá? Que no caso aqui vai ser o F1, o F2, vai ser os focos F1 e F2. A distância focal vai ser a distância de F1 a F2, ela vai valer
2C, né, que é essa distânciazinha aqui, ó, que a gente coloca. Tá? A distância de F1 a F2. O centro aqui é o ponto C, é o ponto médio, né, do segmento F1 até F2. Aí nós vamos ter o eixo maior e o eixo menor. O eixo maior, ele vai aqui de A1 até A2, né? E ele vai ter essa distância aqui 2A. Então o eixo maior a gente vai representar por 2A. O eixo menor, ele vai de B1 até B2. Esse A1, A2, B1, B2 são os vértices, né, que a gente chama. Então essa distância que vai de B1 até B2, aqui a gente está representando por 2B. Os vértices, como eu já falei, A1, A2, B1 e B2. E a gente vai ter um elemento que a gente vai chamar de excentricidade. A excentricidade é o número E, que vai ser dado por essa razãozinha aqui, C sobre A. Então esses aí são os elementos da elipse. E agora a gente vai tentar, como a gente viu anteriormente, né, a distância que vai de qualquer ponto aqui da elipse, ponto P aqui da elipse, até o foco 1, a soma dessas distâncias, né? A distância P até F1 mais P até F2 é uma constante. Vamos verificar do que trata essa constante. Então vamos desenhar primeiramente aqui uma elipse. Aí vamos colocar aqui, vamos imaginar que os focos estão aqui nesses pontos. Tá? Então aqui nós vamos ter F1 e F2. Vamos colocar os eixos aqui, é bom a gente colocar os eixos aqui o centro, né, da elipse. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, qualquer ponto aqui da elipse, ponto P qualquer, a distância que vai de F1 a P mais a distância que vai de P a F2 vai ser constante. Tá? Então essa é uma propriedade aí da elipse, né? Então vamos pegar esse ponto em particular aqui, vai ser o ponto A1, e aí a gente vai ter o seguinte, ó, que a distância que vai de F1 até A1, né, ou então de A1 até F1, mais a distância que vai de A1 até F2, ela é uma constante. Vamos chamar aqui, colocar const para constante. E vamos tentar deduzir, né, esse valor dessa constante. Aí a gente observa que aqui vamos colocar um F1 mais esse A1 mais F2, que é essa distância que vai, né, de A1 até F2, ela é A1 mais F1, vai ser essa distância menor aqui, mais a distância que vai de F1 até F2. Tá? Então A1 F2 vai ser A1 F1 mais F1 até F2. Isso aí vai ter que ser o valor constante. A distância que vai de A1 até F1, essa distância aqui, a gente observa que é toda essa distância aqui, ó. Vamos desenhar novamente aqui. Que essa distância aqui, se esse eixo maior é 2A, a metade aqui vai ser A. Então nós vamos ter A, aí o que é essa distância aqui que vai do foco até o centro? A distância entre os focos aqui é 2C, então essa distância aqui que vai do foco até o centro é a metade, que é C. Então A1 F1, que é essa parte aqui, vai ser A menos C. Vamos colocar aqui A menos C. Aqui a mesma coisa, vai ficar A, que é o A1 F1, né? Vai ser A menos C. E aqui a distância que vai de F1 a F2, a distância entre os focos, é o 2C. Esse aqui é C, aqui também vai ser C.
Então a distância que vai de F1 a F2 é 2c. E isso aí tem que ser, né, uma constante. E agora aqui dá para a gente observar o seguinte, vai ficar A mais A vai dar 2A, menos C dá menos 2C, com esse mais 2C vai cortar, né? Então isso aqui tudo corta. Então nós vamos ter que a nossa constante aí é igual a 2A. O que é que acontece aqui? Quando eu tenho uma elipse, aí aqui no caso a gente vai ter os focos. E aí, quando eu tenho um ponto aqui, essa distância aqui de F1 ao ponto P, e depois a distância do ponto P ao foco 2, essa soma dessas duas distâncias aqui é 2A, é o tamanho do eixo maior. Para um caso particular, nós vamos ter o seguinte aqui, vamos colocar aqui os eixos, e aí a gente observa para esse ponto aqui, ó, né, que é o B1, nós vamos ter F1, B1 e aqui B1, F2. Então, pela simetria, a soma dessas distâncias aqui é 2A, e pela simetria, então, cada lado vai valer A. Então, F1, B1 vai ser A e B1, F2 vai ser A. A gente observou também que esse lado aqui, que vai do centro até B1, é a metade, é o semi-eixo menor, né? Então vale B. E essa distância aqui, que vai do centro até um foco, a distância focal dividido por 2, né? O C. Então nós vamos dessa forma encontrar esse triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo, que vai ter lados A, B e C, né? No caso A que vai ser a hipotenusa. E aí a gente tira a seguinte relação, a relação de Pitágoras aqui, né? O teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E daqui a pouco a gente vai usar essa relação. No caso a gente vai precisar de B ao quadrado, que é igual, isolando o B quadrado, vai ficar A quadrado. Aí esse mais C passa menos C quadrado. Nós vamos precisar dessa relaçãozinha aqui. Então vamos passar agora para o slide. E aí nós temos essa relação, né? Já sabemos que a distância F1 de qualquer ponto aqui da elipse, e desse ponto até o F2 é 2A. E chegamos aqui nessa relação, que é a relação de Pitágoras aqui, né? Nesse triângulo F2, C, B2 aqui. Agora vamos tentar deduzir a equação da elipse. Vamos considerar essa elipse de centro na origem, tá? Então ela vai estar centrada aqui no ponto 0, 0. O eixo maior vai ficar sobre o eixo X, e os focos, o F1 e F2, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó. Menos C e 0 e C e 0. Então vamos passar para essa dedução aí dessa equação. Então vamos colocar aqui o desenho de uma elipse. Então vamos considerar aqui os eixos. E aqui vamos colocar as coordenadas do foco, dos focos, né? Então aqui vai ficar o F1 e aqui o F2. Então as coordenadas é menos C e 0 e aqui C e 0. Vamos pegar um ponto genérico aqui, vou chamar aqui de P, e esse ponto genérico ele vai ter coordenadas x e y. E aí a gente viu que pela definição de elipse, essa distância aqui que vai de F1 até P, mais de P até F2 vai ser constante, né? Vai ser aquele valor 2A que a gente viu ainda agora. Então vamos colocar aqui, né, que a distância que vai de P até F1, que é essa distância aqui, mais a distância que vai de P até F2 aqui, ela é constante,
igual a 2a. Nós já vimos que essa constante é 2a. E agora vamos aplicar aqui a fórmula da distância, então vamos fórmula da distância do ponto P até F1. Então vai ficar raiz quadrada, né, aí vai ficar x menos c, que é a diferença das abscissas aqui. Então vai ficar x menos c, vai ficar x mais c ao quadrado. E depois y menos 0 aqui ao quadrado. Então essa é a distância do ponto P a F1. Agora vamos fazer a distância do ponto P a F2. Então vai ficar raiz, e aqui vai ficar x menos c ao quadrado, mais agora y menos 0 ao quadrado. E isso aí vai ser igual a 2a. Vamos tentar eliminar esses radicais aí. Então o que a gente vai fazer é isolar um deles. Vamos isolar esse daqui, né? Então vai ficar, e esse aqui a gente vai passar para o outro lado. Então vai ficar aqui x menos c ao quadrado. Aqui y menos 0 vai dar y, eu vou colocar só y ao quadrado aqui, igual a 2a, que é esse 2a aqui, né, menos esse aqui passa, então negativo, vai ficar x mais c ao quadrado, mais, e aqui também eu vou colocar só y ao quadrado. Aí para eliminar esse radical, aí nós precisamos aqui elevar ao quadrado ambos os lados aí. Então nós vamos, dessa forma aqui a gente corta índice com expoente, né, elimina esse radical aí. Então aí, no caso, eu já vou desenvolver esse x menos c ao quadrado. Então vai ficar aqui x quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aliás, menos, né? Aqui vai ficar menos 2cx, mais o quadrado do segundo, aí mais o y quadrado agora, igual, e aqui ó, é o quadrado da diferença, tá? Então vai ficar o quadrado do primeiro, vai ficar 2a ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes 2a vai dar 4a, aí vezes o segundo aqui, que é x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, e mais o quadrado do segundo aqui. Então a gente vai colocar x mais c, aqui raiz de x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Aí dessa forma nós vamos agora repetir aqui, né? Vai ficar x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado, aqui também igual a 4a ao quadrado menos 4a raiz de x mais c ao quadrado mais y quadrado, e aqui a gente pode cortar aqui o expoente com índice, né? E já aproveita para desenvolver esse termo aqui. Então aqui vai ficar mais x quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e mais o y quadrado aqui. E agora a gente vai verificar o que dá para simplificar, dá para cortar. Então aqui dá para cortar esse x quadrado desse, aqui nós temos uma igualdade, né? Então dá para cortar esse x quadrado com esse x quadrado, o y quadrado também dá para cortar com y quadrado, e aí vamos verificar aqui o c quadrado também, ó. C quadrado também dá para cortar com esse c quadrado. Vamos ajeitar agora, então vai ficar, vamos colocar E esse menos 2cx com mais 2cx não pode não, professor, também? Não, isso daí não, porque observa que esse menos 2cx ele vai passar para cá positivo.
Então vai somar com esse 2cx. Tá? Então não dá para cortar nesse caso. Então o que a gente vai fazer, o que é que sobrou aqui? Esse menos 4a eu vou passar para o outro lado, né? Então vamos colocar esse aqui para esse primeiro membro, então vai ficar positivo, né? Vai ficar passar positivo. 4a raiz de x mais c ao quadrado mais y quadrado. Tá? Vou igualar aqui. Esse 4a continua desse lado, então continua com o mesmo sinal. Agora esse menos 2cx ele vai passar mais aqui, ó, e vai somar com esse aqui, ó. Certo? Vai ficar esse menos 2cx vai passar mais e soma aqui com esse 2cx. Então vai ficar 4cx positivo aí. Tá? Agora dá pra gente simplificar tudo por 4 aí, né? Divido tudo por 4, parece 4 em todas as parcelas. E aí nós vamos ter a raiz de x mais c ao quadrado mais y quadrado, que é igual a quadrado mais cx. Aí aqui novamente ó, eu tenho que eliminar essa raiz, então eu vou aqui elevar novamente ao quadrado. E aí vai ficar a ao quadrado. Aqui nós vamos ter um produto, né? Então vai ficar a ao quadrado. E esse radical aqui é o quadrado. Nesse caso aqui dá para cortar o quadrado com o índice aqui, né? E aí vamos desenvolver logo aqui dentro. Agora lembrando que como eu estou multiplicando, vai ter um parênteses aqui, né? Então vai ficar dentro do parênteses x quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? E mais o quadrado do segundo, que é c ao quadrado. E mais o y quadrado ainda. E aqui vamos desenvolver, também vai ficar o quadrado do primeiro. Então vai ficar a ao quadrado, né? Então vai ficar a quarta, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado aqui do segundo, c ao quadrado, x ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado, todo mundo vai ao quadrado. Agora aqui vamos distribuir. Então aqui vai ficar x quadrado mais 2a quadrado cx mais a ao quadrado c quadrado mais a ao quadrado y quadrado igual, tá? Eu multipliquei todo mundo por a ao quadrado. E aqui vai ficar a quarta mais 2a ao quadrado cx mais c quadrado x quadrado. Agora a gente observa que dá para cortar aqui, no caso, esse 2a quadrado cx, dá para cortar com esse 2a quadrado cx. E aí vamos separar os que tem x aí, né? No caso aqui é esse e esse aqui. Bem aqui faltou um quadrado. Aí vamos aproveitar e colocar logo o x quadrado em evidência. Tá? Então se eu colocar x quadrado em evidência, o que vai ficar dentro do parênteses é o a quadrado. Aqui. E esse vai passar menos c quadrado x quadrado. Então vai ficar menos c quadrado aqui em evidência. Aqui nós temos o a quadrado y quadrado. E aí aqui desse lado ficou a quarta. Vamos passar esse aqui para o outro lado, né? Então vai ficar menos a quadrado c quadrado. Então aqui nós vamos ter a quadrado menos c quadrado, que multiplica x quadrado, a quadrado y quadrado. Aqui, olha, eu posso colocar o a quadrado em evidência. Então, colocando ele em evidência, aqui vai ficar a quarta dividido por a quadrado, vai dar a quadrado aqui. E aqui é menos c quadrado. Agora a gente vai observar aqui, ó,
esse a quadrado menos c quadrado, é aquela relação que eu falei anteriormente, né, sobre ela. Então a gente observou aqui que a quadrado menos c quadrado daqui, ele é igual a b quadrado. Então eu vou substituir a quadrado menos c quadrado por b quadrado. Então aqui vai ficar b quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado, que é igual a quadrado, e aqui substitui por b quadrado também. E aí vamos, para terminar aqui, né, vamos dividir tudo por a quadrado b quadrado. Então eu vou dividir todo mundo aqui por a quadrado b quadrado, que não altera a equação, né? E aí a gente vai cortar aqui, né, b quadrado com b quadrado. Aqui corta a quadrado com a quadrado. E aqui corta todo mundo, né, que vai dar 1. Né? Quando eu dividido um pelo outro vai dar 1. Então o que sobrou aqui foi x quadrado sobre a quadrado, tá? Essa parte aqui, né? E aqui y quadrado sobre b quadrado, e aqui igual a 1. Então essa daqui é a nossa equação da elipse. Então observe que, apesar de toda a álgebra que houve aqui no meio, né, mas a equação ela se simplificou, né, para essa expressão aqui. Essa equação aqui é a equação da elipse, com o centro dela na origem, né, no ponto 0, 0, e o eixo maior, aqui no caso, o A, ele vai representar o semi-eixo maior, né? Então o A, ele é maior que B, tá? E é claro que aí eles são maiores que 0. Então voltando aqui para o slide, aqui também a gente coloca a dedução, né? Foi colocada a dedução aqui da equação da elipse. Então aqui nós chegamos à equação da elipse com centro em 0, 0, e observe que aqui no caso o eixo maior, ele é indicado, né? É 2A o eixo maior, o semi-eixo é A, e aqui para esse caso em que o eixo maior ele coincide com, ele está sobre o eixo x, né? A equação vai ser essa aqui, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado, que é igual a 1. Agora, se o eixo maior, no caso 2A, né, ele estiver sobre o eixo y, então vai ser a mesma equação, só que o que vai trocar aqui é o a quadrado, ele vai ficar sobre o y quadrado, tá? Que é o próximo caso que a gente coloca aqui, ó. Então aqui nós temos a equação da elipse de centro em 0, 0. No caso, o eixo maior ele está sobre o eixo y. E a demonstração ela é de forma análoga, né? Vamos fazer novamente. E a gente vai obter essa formulazinha aqui, né? Que é x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a quadrado. Então observe que o a quadrado aqui ele está acompanhado do y quadrado aqui, igual a 1, né? E no caso aí o a é maior ou igual ao b, né, que é maior que 0. Nós temos essa relaçãozinha aqui que aparece também, né, na dedução, que a gente vai usar, que é c quadrado, que é igual a a quadrado menos b quadrado. Então aqui no próximo slide nós temos o resumo, né, das duas situações. Aí novamente aqui, ó, o a quadrado ele vai estar relacionado com o eixo maior, né? Então se a elipse, se ela tiver alongada no sentido do eixo x, o a quadrado vai ficar, que é o maior valor, né, vai ficar sobre o x quadrado. Se ela tiver alongada, se o eixo dela estiver sobre o eixo y, então o a quadrado vai ficar sobre o y quadrado, tá? É claro que aqui a ordem dessas parcelas podem mudar, mas o que a gente tem que observar são os maiores valores aí, né, do a quadrado, do b quadrado, e verificar qual é a situação que
ele se enquadra. Aqui nós temos uma equação geral da elipse com centro no ponto HK. Então vai ser as mesmas situações que nós vimos anteriormente, só que no lugar de x quadrado, y quadrado, nós vamos colocar x menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado. E isso vai valer para os casos tanto em que o eixo vai ser paralelo, o eixo maior vai ser paralelo ao eixo x, ou o eixo maior vai ser paralelo ao eixo y.